A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto e Imunização Racional. Volume 416 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. O mundo vem passando por essas infinidades de hecatombe, por todos estarem vivendo encantados com a matéria, e assim vivendo desconhecido de si mesmo e de tudo. Os pensadores não sabiam que eram encantados. Os pensadores julgavam que a vida fosse essa mesma, porque os pensadores desconheciam o verdadeiro estado natural de todos, por viverem pensando, imaginando, adotando essa vida de matéria como se tudo fosse. Ninguém sabia nada, porque todos viviam desconhecido de si mesmo. E por isso dá importância a essa vida do nada, que termina em nada sem ninguém saber porquê. Hoje é que passaram a se conhecer, conhecendo a solução definida e definitiva da vida, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. No mundo ainda existem muitos pensadores, porque não sabem que a fase do pensamento terminou 51 anos passados. Quando souberem, passarão a conhecer a fase do terceiro milênio. Mas quando chegarem a saber, muitos já se transformaram em animal irracional, porque é a natureza de transformações. Quando souberem disso, ninguém quer mais pensar nem imaginar. Ninguém quer mais ficar ligado nessas duas energias do chão, porque sabe que essas duas energias do chão são energias de transformações. Porque ligados nelas se transformam em animal irracional, porque já vivem como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Por isso a violência está florindo no mundo inteiro, o terrorismo está florindo no mundo inteiro cada vez mais, porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que está aí no mundo inteiro essa infinidade de desastres destruindo os pensadores, essa infinidade de doenças destruindo os pensadores. Essas infinidade de desastres naturais da natureza destruindo os pensadores, terremotos, vulcões, furacões, faíscas elétricas, frio de matar, calor de matar, enchentes. Essas infinidades de maltratos da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para que os que ainda estão pensando e imaginando passem a se conhecer. Porque já sabem o destino de quem ainda está ligado nessas energias de transformações, se transformam de bicho racional para bicho irracional. Então muitos têm pena dos pensadores, estão fazendo tudo o que podem para que os pensadores conheçam a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer, sabendo da situação dos pensadores, estão fazendo tudo o que podem para que os pensadores conheçam a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque estão vendo que os pensadores estão fanatizados por essas infinidades de filosofias, por essas infinidades de ciências filosóficas e científicas,
E por esse progresso material que vai regresso, por ser um progresso de destruição. Tudo que destrói, regride e acaba em nada. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão com programas em jornais e revistas, em rádios e em televisão, para esclarecer o pensador que a fase do pensamento já terminou 51 anos passados, e não sentiram essa mudança por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza não sentiram essas mudanças naturais da natureza. Não podiam sentir, porque estão vivendo artificialmente. O artifício é que tem valor. Agora, para quem raciocina, a concórdia está acima de tudo e a discórdia abaixo de tudo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim passamos a saber o porquê somos assim, e de onde viemos e para onde vamos. De onde somos? Somos habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, com corpo de energia de vida eterna. Hoje sabemos quem somos e o porquê assim somos e de onde somos. E de onde viemos, que é essa energia que está materializada na glândula pineal, que veio do mundo racional por terem se deformado racionalmente. E essa energia agora está sendo desmaterializada pela cultura racional. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. E assim é feita a volta de todos para o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, infeliz de quem vive desconhecido de si mesmo, que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, e não sabe para onde irá, por estar ligado nessas duas energias do chão, a essas energias em transformações, em que tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro, porque é a natureza de transformações. Por isso tudo se transforma naturalmente, como o sêmen se transforma em um animal racional ou em um animal irracional. Todos são feitos iguais. Os que têm raciocínio porque plantaram o bem, e os que estão na categoria de bicho irracional, cobrança da natureza porque só fizeram mal em outras reencarnações. E para pagar o que deve, a natureza transformou esses ditos em animal irracional, porque está devendo muito à natureza. E a natureza é boa cobradora, e cobra com juros muito altos a todos os malfeitores que só implantaram mal para si próprio, por viverem enganando e mentindo para o seu próximo. Todos que enganam o seu próximo, todos que mentem para o seu próximo, as transformações em animal irracional, porque falta à natureza cobrar todos esses mentirosos que prejudicaram o seu próximo. Para ver que a natureza está certa. Quem deve tem que pagar o que deve. Não é querer Deus para si e o diabo para os outros. Todos esses e essas que vivem enganando a humanidade se transformarão em animal irracional. Para ver que a natureza cobra todos os mentirosos, como cobra todos os materialistas que têm a matéria acima de tudo, que têm esse embusteirismo grosseiro acima de tudo, esse embusteirismo simbólico de vida provisória e passageira. Então não estão vendo que a vida é um ser simbólico e por isso é provisória e passageira? A vida é um simbolismo puro e por isso parece que é o que não é. E por isso destruídos aí no mundo inteiro por essas infinidades de desastres. Destruídos por essas infinidades de doenças novas e por essas epidemias. Destruídos pela fome que existe em todos os países do mundo. E destruídos pelos males naturais da natureza, que são os terremotos, os vulcões, os furacões, os tufões, frio de matar, calor de matar. E muitos morrendo de frio,
e outros sendo destruídos por raios, faíscas elétricas e outros sendo eletrocutados nos países que têm pena de morte. Porque tem certos bichos que não devam de viver. Só vivem para fazer um mal ao seu próximo, só vivem para destruir o seu próximo. Esses assim já vivem como bichos, matando uns aos outros, se transformando na categoria de bicho irracional, porque já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Para ver que ainda existem muitas monstruosidades na Terra, porque ainda trazem o mal hereditário de quando eram monstros. Os monstros dentro dessa civilização racional pagam por seus crimes de monstruosidades. Paga e bem pago, porque muitos são eletrocutados, como na América do Norte existem as câmaras para destruir as vidas dos que merecem ser destruídos. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. O saber viver não é para todos. Por isso muitos vivem porque têm vida, por não conhecer o porquê da vida que vive assim, por não saber que a natureza cobra todas as monstruosidades dos que procedem contra ela. Porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, porque quem dá a vida e mantém a vida é a natureza. E a vida é a coisa mais preciosa que existe, porque depois que passaram a se conhecer, sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso a vida é preciosa, e aí está esclarecida a preciosidade da vida, que é toda a humanidade desmaterializar o seu raciocínio, que está materializado no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializado, ele está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, porque lá são corpos de energia de vida eterna. Para ver que a vida é a coisa mais preciosa que existe, e ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, porque está contra a natureza. E a natureza cobra todos esses elementos bem cobrados. Não precisa que ninguém cobre. A própria natureza cobra nas transformações de bicho irracional. Porque já estão nessa categoria de bicho irracional e vivendo como bichos, e vivendo uns contra os outros e matando uns aos outros. E ninguém tem o direito de matar ninguém. A natureza cobra com juros muito altos, se transformando em animal irracional, porque a natureza é de transformações. Hoje todos já passaram a se conhecer. Muitos que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido reconhecem isso dizendo: os maus feitos de todos são cobrados nas transformações naturais da natureza, porque a vida tem grande valor para quem a conhece. Para quem não conhece, tem a vida como se nada fosse, por estar vivendo o desconhecido de si mesmo monstruosamente. E de muitos o pensamento já secou. Esses que estão com o pensamento seco, cometendo monstruosidades aí na terra de todos os tamanhos, não respeitam a vida de ninguém porque pensam que o mundo é seu por serem materialistas. Não enxergam que tudo tem dono, vive desconhecido dessa mecânica material e dessa mecânica celeste e dessa mecânica racional. Vive completamente desconhecido da mecânica material e por isso são encantados pela matéria, encantados pelos feitos do pensamento e da imaginação, por não saber que essas duas máquinas, pensamento e imaginação, são duas máquinas de lapidação. Para preparar todos por meio dessa grande lapidação, em que todos são sofredores e mortais, para conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que passaram a se conhecer estão espantados com tanta sabedoria divina, porque passaram a se conhecer
a saberem o porquê que assim são, a saberem de onde são e de onde vieram, para onde vão, e para onde irão se transformar por viverem uns contra os outros e matando uns aos outros. Se transformarão na categoria de bicho irracional, pela natureza ser de transformações. E assim se acaba todos os materialistas. Acabam assim, porque têm paixão pela matéria, têm paixão pelo mal, e a paixão do mal se transforma em animal irracional, por ser um materialista quadrado, e falta pouco para ter o rabo, porque quadrado já é. E por isso, materialista, são os bichos irracionais que só vivem para comer e beber, sem saber o porquê são assim, por viverem desconhecidos de si mesmo. Ser bicho racional é a coisa pior que existe, porque basta ser bicho para viver pensando e dizer primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e sempre eu, porque o bicho é assim, egoísta, quer tudo para si mesmo, quer tudo que é de matéria para si mesmo. Por isso os bichos tratam de ficarem ricos, embora digam primeiro eu, segundo eu e sempre eu. Por isso todos os bichos dão valor às riquezas materiais, às riquezas do nada, porque tudo termina em nada. Até as pedras apodrecem e terminam em nada. Até as pedras ficam deterioradas com o decorrer dos anos, com o decorrer dos séculos. Agora, quem vive desconhecido de si mesmo, desconhece tudo isso. Por isso se torna um materialista quadrado e só falta o rabo para completar o quadrado. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse a cultura racional nós estaríamos perdidos. Se não fosse o universo em desencanto, que veio desencantar e provar com base e com lógica o nosso verdadeiro estado natural, que é todos voltarem para o seu verdadeiro estado natural, porque somos corpos de energia de vida eterna, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação racional. E por isso está aí a energia do primeiro mundo, materializada no istmo do mesencéfalo, e que através da cultura racional é desmaterializada e depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Mas antes de estar materializada aí na glândula pineal, eram habitantes do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional, para ver que tudo existe antes de ser, que é a causa do porquê que assim é, porque não há efeito sem causa. Antes de serem como são, eram energia de vida eterna, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação racional. E por isso a energia do primeiro mundo aí está materializada na glândula pineal como máquina do raciocínio, por todos serem de origem racional e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje, graças ao verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do mundo racional, que veio esclarecer o porquê desse encanto, e agora o porquê do desencanto, porque não há mal que sempre dure, nem bem que se acabe. No entanto, não poderia durar a vida inteira, porque tudo na matéria tem princípio e tem fim. Chegou o fim do encanto e, por isso, está no universo em desencanto, que veio esclarecer toda a humanidade, quem são, de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. De onde são? São habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. São desse mundo superior e não da terra. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz,
É verdade. Se não fosse um universo em desencanto, permaneceriam nesse encanto seborrento, catinguento, murriento, porque basta ser matéria para ser em conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói. E por isso são fedorentos, catinguentos, murrientos, e que muitos não suportam a sua murrinha, e usam até desodorantes, como usam a água para aparentar que são limpos. E assim vivendo de aparência da vida inteira, por desconhecer o seu verdadeiro estado natural, por não saber como voltar para o seu estado natural, por viver pensando e imaginando, ligados nessas duas energias do chão. Essas duas máquinas de preparação da humanidade, para depois de preparados por essas duas máquinas, passarem a conhecer o terceiro milênio, que é o verdadeiro estado natural da vida de todos. O terceiro milênio é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Esse aqui é o terceiro milênio, saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. É o verdadeiro natural de todos, que todos querem, por ser o verdadeiro estado do animal racional. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 417 do Histórico.